Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 24. Nós vamos apresentar para vocês o conceito de capilaridade. O conceito de capilaridade está inserido no contexto maior, que é o fluxo multifásico, a relação entre a fase livre e a fase residual. O conceito de capilaridade ele é extremamente importante. Assim como nós consideramos a condutividade hidráulica como o parâmetro mais importante quando nós medimos o fluxo da água subterrânea no meio poroso, a capilaridade é a propriedade mais importante quando nós consideramos um fluxo de dois ou mais fluidos no meio poroso, porque é ela que exprime a relação entre esses dois fluidos e que vai definir a habilidade do fluido em percolar no meio poroso em presença desse outro fluido. Para tanto, nós vamos então estudar em detalhe o conceito de capilaridade e depois vamos expandir a capilaridade para cada ponto do meio poroso para que nós tentemos então interpretar o fluxo multifásico. Nós vamos fazer blocos conceituais nas nossas aulas e depois vamos fazer a expansão desses blocos conceituais através do uso desses conceitos na interpretação do fluxo multifásico. Capilaridade ela deriva de algumas propriedades que nós vimos nas aulas anteriores, como molhabilidade, que nós já apresentamos, e tensão interfacial. Nessa figura que nós temos aqui, essa é uma figura conhecida, nós apresentamos na aula passada uma proveta onde nós pudemos observar o menisco que se forma na proveta. Aqui, nessa situação, claramente nós temos a posição do menisco. Nesse caso aqui, nós temos um tubo formado pelo material vidro, tá? Um tubo de vidro. Aqui na parte de baixa, o fluido na parte mais baixa, o fluido mais denso, água, e na parte superior, o fluido menos denso, ar. E nós podemos observar aqui o formato do menisco. Quando nós observamos o formato do menisco, nós podemos então interpretar a molhabilidade. Se nós expandirmos e olharmos nessa relação, nós enxergamos claramente aqui o ângulo de contato. Como nós definimos na nossa aula de número 23 em molhabilidade, a molhabilidade ou o ângulo de contato, que é quem define a molhabilidade, é sempre medido no interior do fluido mais denso. Então, como a água aqui é o fluido mais denso em relação ao ar, o ângulo é medido na água, nós podemos observar que esse ângulo, nesse caso, é um ângulo menor do que 90 graus, logo a água é o molhante do vidro em relação ao ar. Olhando pelo menisco, então, nós passamos a interpretar a molhabilidade sem a necessidade de observarmos o ângulo de contato diretamente, se nós nos acostumarmos à observação do menisco. Mas, no caso de qualquer dificuldade, basta recordarmos que o ângulo menor do que 90 graus exprime qual que é o fluido molhante. Então, essa situação para a gente exprime uma relação entre os dois fluidos e a superfície. Quando eu falo exclusivamente de molhabilidade, eu estou olhando um ângulo. Acontece que se eu pegar um tubo de dimensões reduzidas, eu for reduzindo o tubo, reduzindo, e eu consigo chegar num diâmetro de dimensões muito reduzidas. Se eu olhar uma proveta, eu tenho os meniscos, uma região onde ela é horizontal perfeitamente e o menisco do outro lado. Se eu for diminuindo o diâmetro da proveta, eu vou diminuindo essa área da região horizontal. No momento que eu consigo diminuir o suficiente a ponto de eliminar qualquer região horizontal, eu passo a entrar nas dimensões capilares de um tubo. Então, dimensão capilar, ela depende exatamente dessa propriedade. Ora, se eu tenho um fluido que tende a cobrir uma superfície, esse fluido é chamado de fluido molhante. Então, no nosso caso,
quando eu tenho um tubo de dimensões capilares e eu tenho água e ar, por exemplo, e a água é o molhante do tubo em relação ao ar, a água tende a invadir esse tubo, porque o tubo tem dimensões capilares e a água é o molhante do tubo em relação ao ar. A água tende a invadir então por capilaridade. Vou mostrar uma situação que todos conhecem. Vou pegar um pedaço de um papel absorvente. Esse papel absorvente, os poros desse papel têm dimensões capilares. Se eu pegar, todos conseguem observar esse papel, se eu pegar o papel e eu colocar uma gota de água aqui no meio, eu estou molhando meu dedo e eu estou passando aqui para o papel. Dá para ver que a gota da água, o papel está, na verdade, puxando a água do meu dedo e ele está molhando. Com esse experimento, eu gostaria que vocês observassem que à medida que eu coloco água sempre no mesmo ponto, no interior do papel, o que está acontecendo? Eu estou observando que a água está se espalhando em todas as direções. Isso é extremamente importante para que nós entendamos que a capilaridade não ocorre exclusivamente para cima. Por quê? Porque quando nós vemos um tubinho colocado dentro da água, um tubinho capilar, e a gente vê que a água invadiu e subiu, a gente tende a imaginar que a água suba. É muito simples. Se eu pegasse, por exemplo, um papel longo e colocasse a ponta aqui em contato com a água, eu sei que a água vai invadir, vai subir por capilaridade. Nós vamos entender como que isso acontece, mas é importante que vocês tenham em mente que a capilaridade não ocorre somente no sentido vertical ascendente. Ela ocorre em todas as direções. Se eu coloco uma gota d'água no centro de um meio poroso, ele vai tender a espalhar. Como assim? Se eu colocasse um poço na zona não saturada, um ponto aqui de contato, e eu fosse colocando água, ele tende a se espalhar por capilaridade para todas as direções. Capilaridade exclusivamente, né? Claro que depois, com a ação da gravidade, ele pode tender a descer, mas se for exclusivamente capilaridade, ele vai tender a ir para todas as direções, tá? Então, para que nós concluamos, a capilaridade existe porque o fluido molhante tende a invadir a superfície do material em relação ao não molhante. E o fluido molhante, dessa forma, desloca o não molhante. Eu repito, ao invadir, o fluido molhante desloca o não molhante. Nós vamos voltar a esse conceito na próxima aula.